Olá, tudo bom com você? Aqui é o tio Saulo. Hoje é a nossa primeira aula virtual de ciências. A gente vai falar sobre um conteúdo muito importante, que eu acho que alguns de vocês já viram presencialmente, mas hoje nós vamos passar de uma maneira diferente para você, certo? O nosso conteúdo é ímãs e magnetismo. Nossa aula de ciências. Mas o que é isso, professor? O que é um ímã? O que é magnetismo? Os ímãs são objetos capazes de atrair alguns metais. Ah, professor, me dá um exemplo aí. Alguns objetos de metal. Moedas, pode ser a estrutura de uma geladeira, que a gente sabe que é feita de metal. Todos os objetos que contêm coisas metálicas. E como é que esses objetos são atraídos? Através de uma propriedade que os ímãs possuem, chamada de magnetismo. E esse magnetismo, ele é uma característica dos ímãs, certo? Que é justamente a responsável por fazer com que esses materiais sejam atraídos pelos ímãs. Mas os ímãs, eles não vão atrair a qualquer distância, Por exemplo, se tem uma moeda lá no Japão, não tem como um imã aqui no Brasil pegar a moeda que está lá no Japão. Por que, professor? Porque o imã ele possui um espaço de atração magnética, Existe ali uma área que, se eu colocar um material, um metal ali, ele vai ser atraído pelo imã. E como é o nome dessa área? A gente chama de campo magnético, que é justamente o espaço onde atua o magnetismo de um ímã, certo? E aí, como eu já tinha falado, se a gente coloca um objeto de metal próximo a esse ímã, ou seja, dentro de seu campo magnético, ele logicamente será atraído pelo ímã. E abaixo a gente tem aí a foto de uma moeda, que a gente sabe que é um objeto de metal, atraída por um ímã, Vocês veem o ímã em um formato de disco, Tem vários tipos de ímã, tem ímã de barra, tem ímã de disco, tem aquele ímã que eu acho que vocês já viram no desenho animado, que é em formato de U, Que é tipo de uma ferradura de cavalo. Enfim, tem vários tipos. Tem em formato de bastonete, Tem imã em pó também. Enfim, são vários tipos, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação, porque foi muita informação, Vamos dividir as coisas. Ímãs são objetos, que podem atrair metais utilizando o magnetismo, Mas aí surge a pergunta, professor, mas será que é possível um ímã atrair outro ímã? E aí, o que é que vocês acham? Pode pausar o vídeo se quiser, pensar um pouco, E aí? A resposta é sim, é possível um ímã atrair outro. É uma questão de lógica, Mas como é possível que um ímã pode atrair outro? Vamos entender agora como é que funciona a atração entre ímãs. Os ímãs, pessoal, também são objetos de metal, certo? Então, se o ímã é capaz de atrair um objeto de metal, e se um outro ímã também é um objeto de metal, então o ímã pode atrair outro ímã. Mas existe uma condição. Existe uma condição para que os ímãs se atraiam, certo? E a gente vai entender isso agora mesmo. Os ímãs possuem dois lados, ou polos, certo? Esses lados, ou polos, têm um nome, Tem o polo norte e o polo sul. Assim como a Terra também possui o seu polo norte e o polo sul. Ah, professor,
Mas se a Terra tem um polo norte e um polo sul, a Terra também é um ímã? Sim, a Terra também é um ímã. A Terra possui um campo magnético, exatamente. E a gente vai estudar isso mais pra frente. Então, como é que eu faço para poder atrair dois ímãs, tá bom? Para que a gente possa atrair dois ímãs, o polo norte de um ímã tem que estar apontado para o polo sul de um outro ímã. Ou seja, os polos têm que ser opostos. Vocês já viram aquela frase, os opostos se atraem? Pois é isso aí. Polos de ímãs opostos, eles se atraem. E para que a gente possa fazer com que eles se afastem, né, ou se repelir, é mesmo significado, para que os ímãs possam se afastar, o polo que estiver apontando para o outro ímã tem que ser o mesmo do outro, ou seja, tem que ser um polo norte apontado para o polo norte ou um polo sul apontado para o polo sul. Vamos ver aí um esqueminha de como é que funciona essa atração. Ó, o polo norte é o vermelho e o polo sul é o azul. Veja que o polo norte, aqui na primeira figura, ele está apontando, aqui o polo sul, ele está apontando, veja só, para o polo norte. Então a ideia que vai acontecer aí é o quê? Que os ímãs vão se atrair. A mesma coisa funciona no segundo caso, né? A gente só fez inverter o ímã. Agora, o polo norte desse ímã está apontando para o polo sul desse ímã. Então, eles também vão se atrair. Aqui o nome, se atraem. Mas, se eu colocar o polo sul de um ímã com o polo sul do outro, o que é que vai acontecer? Eles vão se repelir, ou seja, se afastar. A mesma coisa acontece se eu colocar os dois polos nortes, um de frente para o outro. Tá bom? E qual é, então, a importância do magnetismo para a nossa vida? Certo? Deixa eu só procurar aqui uma caneta. A importância do magnetismo para a nossa vida. A gente tem vários tipos de dispositivos que funcionam à base do magnetismo. O mais famoso dele é esse. O mais famoso deles é esse aqui, a bússola. Pessoal, a bússola serve para localizar. Localizar. Ah, professor, localizar o quê? O norte. Apenas o norte? Não, ele serve também para localizar o sul, o sudeste, né? A bússola, pessoal, ela é a ferramenta de orientação, né? Você vai saber se você está no norte, se você está caminhando para o sul, se está caminhando para o oeste, para o leste, enfim. Ela sempre está apontada para o norte geográfico, ou seja, ela aponta sempre para o norte da Terra, tá bom? Outra coisa também que foi inventada recentemente são os trens de levitação magnética. Tem um experimento que depois na próxima aula eu posso mostrar a vocês com mais calma, que funciona da seguinte maneira: você coloca uma mola, você coloca umas pilhas dentro com ímãs, e aí os ímãs fazem a pilha andar dentro da mola como se fosse o trem. É justamente isso que acontece nos trens de levitação magnética, tá bom? Vou apagar aqui. Se vocês estiverem com dúvidas, tá bom? Podem falar do grupo. Então, com esse aprendizado de hoje, a gente vai passar agora aqui umas atividades para vocês. Eu quero que vocês copiem no caderno, respondam e postem no grupo com aquela hashtag que eu vou colocar aqui no final da aula, tá bom? Se vocês tiverem colegas que moram perto e que não estejam no grupo, que não tenham celular, que não tenham internet, se puderem levar eles para casa de vocês, mostrarem o vídeo, vocês estudarem, fazer atividade, tirar foto, postar no grupo, eu agradeceria muito, tá bom?
A gente sabe que é um momento adverso e que nós vamos fazer o possível e o impossível para vocês aprenderem o máximo possível, mesmo que a gente esteja um pouco longe, tá bom? Então, falando da importância do magnetismo em nossa vida, essas são as atividades para complementar o aprendizado de vocês, de acordo com o que a gente viu hoje, tá bom? A primeira questão, o que são ímãs, né? Em 2 linhas, no máximo, você pode escrever o que são ímãs. A segunda questão, dê exemplos de objetos que podem ser atraídos por ímãs, né? A gente falou aqui de moeda, de objetos metálicos, mas eu quero que vocês deem o exemplo de vocês, tá bom? E a terceira questão, como podemos fazer 2 ímãs se atraírem? E como fazer esses mesmos ímãs se afastarem, né? Então eu quero que vocês expliquem aí bem direitinho, tá bom? Como eu tinha falado, façam as atividades no caderno, peça para a mamãe ou para o papai tirar a foto com essa hashtag aqui. Você vai colocar esse joguinho da velha e vai colocar hashtag não são férias, tá bom? E é isso. Desculpa um pouco a timidez. É a nossa primeira aula virtual, mas a primeira de um arruma, digamos assim. Mas assim, espero que vocês tenham gostado. Alguma sugestão, assim, professor, não entendi, você explicou, né, não tão satisfatório algum conteúdo, pode me avisar que aí eu posso trazer nas próximas aulas algum complemento do que eu tiver esquecido de falar aqui ou de tiver deixado passado desapercebido, certo? Mas é isso aí. Vamos em frente, fazendo as atividades. Um abraço para vocês, muito caloroso em cada um. Muito obrigado, viu, pessoal? E fiquem em casa, não saiam. Um abraço, pessoal, e até logo.